50% de chance de você ter um cenário que a gente chama de muddling through, que é um ajuste, é uma recuperação medíocre, 25% de ter um cenário negativo, com políticas mais populistas, com chance de piora, novamente 4% de números negativos de PIB em 2017 adiante, e um cenário positivo, 25% de chance. Não me surpreende que a economia tenha chegado num estado de crise como a de hoje, e que competitividade deva ser visto como um assunto crítico para se entender essa crise. De 2002 a 2014, a produtividade total dos fatores no Brasil cresceu a um ritmo de 0,3% ao ano. Ou seja, nós temos um problema terrível com produtividade. E sem enfrentá-lo, não há como imaginar o país voltar a crescer, não há como imaginar a continuidade no processo de melhora social, não há como imaginar a obtenção de competitividade. A gente tem que focar em reduzir a complexidade do sistema tributário, melhorar a legislação trabalhista, trabalhar nos gargalos de infraestrutura e além da melhoria da qualificação de mão de obra. E quais são as reformas mínimas que a gente acha que necessitam ser aprovadas no fiscal, principalmente? A CPMF, a DRU, que é aquela desvinculação de receitas e despesas da União, e o início da discussão sobre a reforma da Previdência. Nós temos diversos casos hoje, tanto na iniciativa privada quanto nos governos, onde a produtividade passa a ser medida. E vocês sabem, vocês são gestores e são pessoas que trabalham com produtividade, tudo que se mede se melhora. Apenas custos não serão suficientes para tornar o Brasil mais competitivo. Ter um parque produtivo diversificado e sofisticado que se torna cada vez mais importante. Ter infraestrutura voltada para atividades de maior agregação de valor se torna cada vez mais importante. Ter uma infraestrutura, por exemplo, de telecomunicações que favoreçam o desenvolvimento de novos empreendimentos e de novos modelos de negócios se torna cada vez mais importante. E muitas vezes, e a depender do caso, pode ser até mais importante do que uma ferrovia que leva soja de um estado do Centro-Oeste até o Porto de Santos. O Brasil é o 7º maior mercado de tecnologia do mundo. Certo? 7º maior mercado de tecnologia do mundo. O desemprego batendo 9%. E nós temos mais de 50 mil vagas em aberto de tecnologia que permanecem abertas todos os anos, sem serem preenchidas por falta de capacitação de mão de obra em tecnologia. Quem aposta contra o Brasil no longo prazo tende a perder. Entre o 1900 e o 1980, das grandes economias do mundo, só o Japão cresceu mais do que o Brasil. A importância da regulação e a estabilidade, não? Asegurar preços de largo prazo, a importância de los leilões, de asegurar que tenham um processo de eficiência e efetividade maior, a importância del financiamiento y la búsqueda de financiamento privado de mais largo prazo e, por último, a inovação. Porque sem um ambiente de negócios minimamente decente, nós não vamos ter um capitalismo que funcione adequadamente nesse nosso país.